Olá, crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e vamos realizar mais uma videoaula da nossa disciplina de ciências. E hoje vamos entrar em conteúdo novo, aonde nós vamos sair do reino vegetal e vamos explorar o reino animal. Então, o nosso tema é os animais, a alimentação dos animais, lá na página 50. Então, eu quero que, por favor, vocês peguem o livro de vocês na página 50 para poder acompanhar melhor a nossa aula, ok? Vamos lá iniciar? Para dar início, nós vamos começar com uma observação da imagem na página 50, ok? Vamos lá observar? Na imagem, na cena, eu tenho 3 animais. Eu tenho um gavião, eu tenho uma cobra e eu tenho um coelho. Vocês observaram aí? A primeira pergunta é a seguinte: de que se alimenta cada ser vivo mostrado na cena? Podemos perceber que o coelho está se alimentando de um vegetal. Quem é esse vegetal? A cenoura. Quem é aí que pode se alimentar do coelho? A cobra. E quem é que pode se alimentar da cobra? O gavião. Próxima pergunta. O que pode acontecer com as serpentes caso os coelhos desapareçam? Bem, a gente acabou de citar que o coelho aí na imagem, ele está representando a alimentação da serpente, da cobra. Se os coelhos desaparecessem, aconteceria um desequilíbrio ecológico. Tanto como os coelhos vão desaparecer, como as cobras, pois não vão ter alimentação suficiente para que as cobras possam sobreviver. Então elas vão acabando diminuindo a sua quantidade de espécies. Então chamamos isso de desequilíbrio ecológico. Da mesma forma, irei citar um outro exemplo de desequilíbrio ecológico na natureza. Os sapos se alimentam de insetos. Vamos supor que se os sapos um dia acabar entrando em extinção, desaparecer todas as espécies, a quantidade de insetos vai proliferar cada vez mais, ou seja, vai aumentar. Então, as pragas, os insetos vão acabando entrando em nossa casa e é onde vai surgir a quantidade de várias doenças, porque os insetos acabam transmitindo doenças para nós. E também chamamos isso de desequilíbrio ecológico. A quantidade de sapo diminuiu e a quantidade de inseto aumentou. Isso é um desequilíbrio na natureza, tá? Com exceção dos seres autótrofos, que são aqueles que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Um exemplo, as plantas. As plantas, elas produzem o seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. Vocês lembram, né? Então, os outros seres vivos, ele tem a dependência de ir atrás do seu próprio alimento, de consumir o seu próprio alimento. Então, são quem? Os animais. Todo e qualquer tipo de animal, ele é um consumidor, devido por ele ir atrás do seu próprio alimento. E isso torna uma dependência aonde vira uma cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar? É quando um ser vivo precisa se alimentar para poder sobreviver. Então, na imagem acima, no livro de vocês, podemos perceber que ali é um exemplo de cadeia alimentar. Como, por exemplo, quem se alimentou da planta? O coelho. Quem se alimentou do coelho? A cobra. Quem se alimentou da cobra? O gavião. Então, isso é um ciclo de uma cadeia alimentar, onde o ser vivo precisa se alimentar para poder sobreviver, Então, é uma cadeia alimentar, é um ciclo. A cadeia alimentar possui 3 componentes para a sua formação. Eles são os produtores, os consumidores e os decompositores. Esses são os componentes que formam uma cadeia alimentar. Vamos lá iniciar pelos produtores. Os produtores são aqueles que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Como eu havia falado, são seres autótrofos, que são aqueles capazes de produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, são todos os tipos de vegetais. Existem tanto as plantas terrestres como as plantas aquáticas. As plantas aquáticas, elas produzem também o seu próprio alimento na água, através do processo da fotossíntese. Mas também existem algumas bactérias que elas são capazes também de produzir o seu próprio
alimento. Então, elas são também produtores, tá? Produtores são qualquer tipo de vegetal, não esqueçam disso. Consumidores são aqueles que consomem o seu alimento, eles vão em busca, eles vão atrás do seu próprio alimento. Quem são eles? Os animais. Todo e qualquer tipo de animal, seja vertebrado ou invertebrado, eles são consumidores. Lembrando que na alimentação, os animais eles podem ser carnívoros, herbívoros e onívoros. Os carnívoros são aqueles que se alimentam somente da carne. Então, tem consumidores carnívoros. Quem são os consumidores carnívoros? É o jacaré, é a cobra, é o leão, é o tigre. Tem também os consumidores herbívoros. Os herbívoros se alimentam somente da parte do vegetal. Quem são esses consumidores herbívoros? É a girafa, é o coelho, deixa eu ver mais, o boi, a vaca, o cavalo. São consumidores herbívoros, porque se alimentam apenas do vegetal. E onívoros são aqueles que se alimentam tanto da carne como do vegetal. Um exemplo, nós seres humanos, nós somos consumidores onívoros, porque se alimentamos dos dois. Então, os consumidores são todo e qualquer tipo de animal. E também temos os decompositores, que são aqueles que se alimentam de matérias mortas, né? Que são os fungos e as bactérias. Se alimentam de algo que já está morto, que não possui vida. Então, a cadeia alimentar, ela possui o produtor, o consumidor e o decompositor. Vamos observar aqui uma cadeia alimentar, um exemplo aqui. A planta de acordo com os componentes. A planta ela vai ser quem? A planta ela vai ser o produtor, porque ela produz o seu próprio alimento. O coelho, ele vai ser quem no componente da cadeia alimentar? Ele vai ser o consumidor herbívoro, porque ele se alimentou da planta. A cobra, ela vai ser quem no componente? Ela vai ser um consumidor também, um consumidor carnívoro, porque ela se alimentou do coelho. E o gavião, ele vai ser quem? Ele também vai ser um consumidor carnívoro, porque ele se alimentou da cobra. Então, eu tenho um produtor e 3 consumidores. Consumidor primário, que é o primeiro, consumidor secundário, que é o segundo, e o consumidor terciário, que é o terceiro. E aqui eu tenho fungos, né? O fungos, ele já vai fazer parte dos decompositores, porque ele vai se alimentar da planta, ou do coelho, ou da cobra, ou do gavião quando morrer, certo? Os fungos, eles fazem um papel muito importante na natureza, pois ele acaba consumindo toda aquela matéria morta, né, para que o solo possa ficar rico em nutrientes, porque a gente sabe que o solo fértil, ele é rico de restos de animais e de restos de vegetais. Então, essa foi a nossa aula. Espero que a tia possa ter ajudado vocês a poderem realizar agora a atividade que está esperando vocês aí no livro, ok? Então, um beijo e até a próxima. Tchau!